Você já parou para pensar como o seu chefe ou a sua chefe se comunicam? Pois é, isso é muito importante porque liderança e comunicação precisam andar de mãos juntas. E para falar com você sobre esse assunto tão interessante, eu convido hoje a Isa Marconi, Relações Públicas e especialista na mentoria humanizada de executivos. Além de uma super amiga, parceira de trabalho aí nos anos anteriores, a Isa conhece muito do tema e a gente vai conversar. Isa, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada, Elmo. Super feliz de estar aqui conversando com você. Esse é um tema que eu adoro, que eu acho que vai render um papo bem legal. Ótimo, vamos lá. Bom, Isa, eu vou começar perguntando por que a comunicação ela é hoje considerada uma das habilidades mais importantes para os executivos, apesar, né, de eles não acharem. É verdade. Olha, para mim, a comunicação ela é quase um sinônimo de liderança. Não existe essa liderança silenciosa, né? A forma como você se comunica, ou até a forma como você não se comunica, isso tudo vai moldar diretamente a percepção que as pessoas têm sobre você como um líder, né? E eu não estou falando só de saber falar bem, sabe? É sobre transmitir visão, sobre alinhar a expectativa, sobre dar feedback com clareza, explicar o porquê das decisões. Tudo isso ajuda a gente a criar ambientes muito mais seguros, onde essas pessoas se sentem livres, à vontade, para serem quem elas são, expressarem as suas ideias, trazerem as suas vivências profissionais para o jogo. Quando a comunicação falha, a gente só vê ruído, vê retrabalho e frustração. Então, para mim, é bem simples. Sem comunicação clara, a gente não tem uma liderança forte e especialmente uma liderança humanizada. Isso é importantíssimo, porque a gente fala muito, né? Quando a gente olha para a reputação das empresas, das marcas, a gente vê que hoje é essencial que as marcas sejam transparentes, né, Isa? E essa transparência, ela precisa estar na comunicação com consumidores, na comunicação com colaboradores, com pares. Então, quando você traz essas diversas características e que são importantíssimas para que esse líder seja um líder, né, de sucesso, a gente vê a importância dessa transparência. Eu lembro que a gente falava muito, né? Antes você tinha a opção de não se comunicar. Hoje, essa opção não existe. Né? No mundo que a gente enfrenta hoje, cada vez mais polarizado e cada vez mais contaminado de redes sociais, de questões das mais diversas, aquele líder que não se comunica, para dentro ou para fora, ele perde espaço e outro fala em lugar dele. Né? É isso, é exatamente isso. Eu acho que o controle da narrativa, ele é opcional, né? Então, a história, ela existe e ela vai ser contada de muitos ângulos diferentes. Se você tem participação nessa história, e aí olhando para um papel de liderança, que é um papel de referência, né, de comunicação, você tem total competência de ter ali o controle dessa fatia da narrativa que te compete. Porque as pessoas vão falar sobre, né? Não existe, é o que você falou, não existe o não contar, o não falar e o não comentar. Todo mundo tem um celular na mão e tem uma opinião, e eu acho que a liberdade está em se colocar e trazer as narrativas de uma forma assertiva, transparente, clara e verdadeira. Então, o papel da liderança, ele fica ainda mais importante nesse contexto, porque a liderança tem, assim, essa expectativa para além dessa missão de liderar essas narrativas para trazer o ponto de vista aí da história que é importante para os consumidores, para o mercado, para todos os stakeholders. Eu acho que é super importante a gente olhar por esse lado também. E quando o líder se comunica, né, é muito importante que as pessoas entendam que é a versão oficial da empresa. Né? E é importantíssimo que o valor desse líder, né, os valores defendidos pelo líder, sejam os mesmos valores da empresa. Porque se não tem a posição oficial, as equipes estão ali. Seja na rádio, seja no colega do trabalho, isso tudo vira não oficial. E a gente sabe, né? Uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Então, ser o canal oficial das informações da empresa é super importante, né? E aí, nesse sentido, vou te perguntar quais são os erros mais comuns que os líderes cometem quando se comunicam ou quando não se comunicam, né? Com as suas equipes.
Olha, dá para listar vários, Mo, mas eu acho que eu vejo 3 principais erros com muita recorrência. O primeiro deles é você presumir que você foi claro, né? Você achar que você falou e que você explicou e que todo mundo entendeu e que a partir dali a coisa vai caminhar do jeito que você espera. Eu acho que é aí, quando a gente não tem esse carinho, esse cuidado de entender o que foi compreendido a partir da comunicação que foi feita, a gente tem uma ameaça gigantesca desse descompasso. As pessoas falam, escutam como querem, entendem como querem e executam como acham que deve ser executado. E aí é uma receita pronta para o descompasso. Um segundo erro que eu vejo muito, muito recorrente também é usar uma linguagem mais distante das pessoas, sabe? Com muito termo técnico, muita formalidade. Porque aí a mensagem ela pode até chegar clara, mas ela não vai engajar as pessoas, ela não vai conectar com as pessoas. E o terceiro erro que eu vejo muito é falar mais do que escutar. Eu acho que a importância da escutativa na comunicação ela é muito subjugada por muitos líderes, né, em posições estratégicas. Porque quando você fala muito, né, e não tem o cuidado de ouvir, primeiro que acho que a gente volta para os erros. Primeiro que a gente cai num risco gigantesco de ter desencontro de informação. A gente cai num risco também muito grande de não se conectar com as pessoas. E a gente não tem a oportunidade de ajustar a nossa mensagem, sabe? Mudar o tom, entender. Se eu estou usando um tom acolhedor, eu estou falando como essa pessoa precisa ouvir. Nem todo mundo é igual, a comunicação precisa ser moldada para que ela seja efetiva. Então, eu acho que esses 3 erros eu vejo com muita recorrência e, no final das contas, sempre vai para esse lugar dessa preocupação do líder de ser muito brilhante, de parecer ser a pessoa que vai resolver todos os problemas e vai ser o salvador da pátria. Tudo bem, existe uma expectativa dessa liderança proativa, mas eu acho que vai para além disso, é sobre ser compreendido pelas pessoas, porque isso é o que vai gerar confiança nesse processo. A gente fala muito durante os treinamentos, né, que o óbvio precisa ser dito. Então, seja numa entrevista, numa conversa com os times, numa reunião com clientes, fornecedores, às vezes o meu entendimento eu tenho um nível de entendimento sobre aquele mercado, aquele produto, aquela tarefa que eu preciso fazer, que é diferente do seu, que é diferente do meu outro colega. Então, a partir do momento que você não fala o óbvio, que para você é óbvio, mas para mim muitas vezes não é, você perde a chance de ter essa comunicação efetiva, né? E eu acho que esse último ponto que você coloca aí da escutativa, que é essencial para a gente saber a liderança entre um líder, a diferença entre um líder e um chefe. Né? O chefe, ele é o cargo e ele está distante, ele está inatingível, ele está ali num lugar, num pedestal. O líder, não. O líder é aquele que engaja, que traz a equipe para junto, que inspira, como você falou, né? Então, acho que é muito importante a gente entender essas diferenças. E nesse sentido, né, quanto mais líder eu sou, ou seja, quanto mais eu me aproximo, me engajo essas minhas equipes, como que a comunicação ajuda a influenciar o desempenho dessas equipes? Nossa, ajuda totalmente, é o diferencial. A comunicação é o que vai sustentar toda a base de trabalho daquela equipe, né? O que vai sustentar as metas, o que vai sustentar os papéis, as responsabilidades. Quando essa comunicação ela é muito bem feita, a equipe sabe exatamente o que ela precisa entregar, por que ela precisa entregar, para quem ela precisa entregar. Mas tem uma coisa ainda mais importante do que obviamente vem junto com essa clareza e que eu acho que também é um diferencial muito, muito relevante, é que essa comunicação transparente, ela gera o que eu gosto muito de chamar de segurança psicológica para as equipes. Ninguém gosta de trabalhar na incerteza, no escuro, sem saber para onde está remando o barco, sem ter uma previsibilidade, né, do que essa entrega vai causar, para que eu estou aqui, o que eu estou investindo o meu tempo e a minha saúde e as minhas ideias, o meu brilhantismo. Eu acho que quando a gente cria esses ambientes de segurança psicológica, as pessoas se sentem muito mais à vontade para perguntar, para propor, para errar, para aprender. E isso tudo, no final das contas, vai impactar desempenho.
Porque a produtividade, ela não vem só desses processos, ela nasce dessas relações de confiança, né? Se eu tenho um líder que me inspira, que me engaja, que é claro comigo, que me fala exatamente o que ele espera de mim, o que eu preciso fazer para chegar nesse lugar. Percebe como é muito mais gostoso se desenvolver num ambiente onde a comunicação é clara e é recíproca? Então, acho que ela é um fator fundamental, se não mais fundamental, para a gente ter equipes performando melhor, pessoas muito mais felizes no ambiente de trabalho, entregando, engajando, com propósito, com verdade. Eu só vejo benefícios e eu sou advogada da comunicação clara entre as pessoas no ambiente de trabalho. Muito bom. E vou pedir para que a Isa traga também exemplos do conhecimento dela. Um deles é o líder, um ex-líder, né, o CEO da Starbucks, quando lá atrás a empresa estava passando por uma séria crise, né, financeira, corria o risco de deixar de existir, e eles precisavam fazer uma reunião com os líderes das lojas, né, os gerentes de lojas, para chamar todo mundo para a responsabilidade, para engajar todo mundo. E muitos do board ali, né, dos VPs, falavam para o CEO que, olha, é muito difícil, cuidado com as informações estratégicas e tal. E ele falou, se eu não confiar na minha equipe, a gente não vai fazer nada sozinhos. Então, eu preciso que as equipes saibam para onde a gente está indo, né? E a Isa falou muito sobre isso, e como a gente vai chegar lá, porque o emprego delas está em jogo, assim como o meu também está. Então, acho que essa questão da confiança, né, desse ambiente seguro para que a gente possa conversar com os times, ele é essencial. E um outro caso aconteceu durante a pandemia. A gente também era uma CEO, era uma líder, e ela estava entrando nessa empresa que eu atendi. E ela era nova no segmento, ela era uma profissional extremamente experiente, competente, mas naquele segmento era a primeira vez que ela trabalhava. E logo, na pandemia, a gente imagina tudo online, tudo à distância, então ela tinha ali um desafio seríssimo. E ela foi muito transparente com os vice-presidentes ali da empresa em dizer, gente, eu não consigo sozinha. A gente está passando por um problema seríssimo, né, por uma pandemia, por uma questão super séria de saúde no país, e sem vocês, eu não vou fazer nada. Sem o conhecimento de vocês, sem a ajuda de vocês, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E ela mostrou aqui, eu vejo a vulnerabilidade, né, e muitas vezes a vulnerabilidade não é reconhecida, né, Isa, pelos líderes, e a importância que ela tem também nesse conjunto da comunicação. Sim, e é um ponto tão especial falar de vulnerabilidade na liderança, porque é o que, de fato, vai diferenciar líderes de chefes, né? A gente tem ainda uma recorrência histórica, né, dessas posições de liderança com muita autoridade, muita segurança impositiva, né, do você precisa fazer isso para que isso aconteça, sem espaços para diálogos e para trocas. E aí a gente vai caminhando ao longo dos anos aí com muitos contextos sociais, culturais, a chegada de novas gerações no mercado de trabalho. Hoje a gente está vendo líderes liderando para 3 gerações diferentes, né? Como você se comunica com cada uma dessas gerações. E aí a chegada dessas novas pessoas no mercado de trabalho trouxe também esses valores da segurança, da vulnerabilidade, da abertura, da conexão, do diálogo para o ambiente corporativo. Hoje a gente fala sobre isso abertamente, a gente estimula que líderes mostrem sim as suas vulnerabilidades, porque vulnerabilidade é o que conecta também com os liderados, com as pessoas. Todo mundo tem incertezas, tem pontos de aflição, não só que você está aqui nessa cadeira de liderança que você é obrigado a saber tudo e ter todas as respostas. Eu acho que o contexto fica muito mais rico quando esse líder se abre para fazer construções coletivas com a sua equipe. Porque é isso, no final das contas, o emprego dele depende do emprego daquelas pessoas, né? Um líder, ele só lidera se ele tiver liderado, senão ele está aí trabalhando sozinho, é um outro caminho, uma outra trilha profissional. Mas para ser líder, você precisa ter equipe. E equipe hoje, a gente precisa falar de construção, a gente precisa falar de colaboração e trazer, né, essa questão do eu não sei fazer, eu ainda não tenho essa resposta, eu quero entender melhor como isso funciona para eu poder ajudar. Isso é liderança servidora.
Isso é trazer todo mundo para o mesmo barco e falar, olha, gente, a gente precisa chegar lá daquele lado. Eu não consigo chegar sozinho. Vocês remam comigo para a gente chegar lá? E a beleza tá aí, porque no final das contas, Mo, vai ser sempre sobre conexão. As pessoas querem se conectar e se sentirem próximas para fazer toda essa experiência valer a pena, né? Ter um significado. O desenvolvimento profissional, ele não pode ser individualizado, né? Trabalhar, eu sou uma pessoa no PJ, eu sou uma pessoa na vida, no CPF. Não dá, né? A gente é um só em todos os lugares, e aí trazer isso pro jogo é o que vai deixar essas relações no ambiente de trabalho muito mais humanas, muito mais próximas, e é batata, os resultados vêm. Porque é isso que você falou, né? Pessoas felizes, que trabalham felizes, que chegam aqui naquele ambiente para entregar, para contribuir, para somar, elas vão ser muito mais produtivas e muito mais efetivas, né? No que elas fazem. Exato. Eu vejo muito essa questão da vulnerabilidade, da chamada para estar junto, aquele sentido que a gente vê que por trás de um cargo ou por trás de um crachá tem uma pessoa, né? A Isa Marconi é uma pessoa antes de ser diretora de um certo núcleo, né? Somos pessoas e como pessoas temos muitas características positivas, outras negativas, temos certezas e incertezas. Então, eu sempre também digo isso para os executivos. Eu preciso saber que aí atrás de você tem uma pessoa, uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um filho, um irmão, uma pessoa que passou pelas dificuldades que aquela audiência está passando, né? Exato. E isso é inteligência emocional também, né, Mo? Que é um outro componente muito importante da liderança hoje. É você exercer essa inteligência emocional, de saber qual é o momento de eu mostrar essa vulnerabilidade, de eu trazer uma pauta pessoal aqui, um momento, um aprendizado para o ambiente corporativo. Como que eu tiro o que eu aprendo também com a minha equipe e eu levo esse aprendizado para minha casa, para minha família, para os meus amigos. Essa pluralidade da gente poder se expressar e ser quem a gente é de verdade também faz parte do papel do líder, né? Desse olhar da liderança. Eu acho tão rico como a gente se sente à vontade hoje para falar sobre isso e trazer isso como uma ferramenta de gestão de pessoas. Porque é isso, gente, são pessoas gerindo pessoas. Né? Não tem um monte de robôs ali, né, no ambiente corporativo. Ô, Isa, a gente falou de tantos conceitos, né, tantas informações relevantes e importantíssimas. Eu queria agora te ouvir com um exemplo, um exemplo de como um líder pode começar a melhorar a sua comunicação. Eu digo melhorar ou até mesmo aprimorar, né? Aquele líder mais ou menos experiente, como que ele consegue, né, em termos práticos, colocar isso para rodar? O primeiro passo é parar de falar e começar a escutar. Eu acho que a escuta ativa é o que vai fazer toda a diferença. E no final de cada conversa importante, né, você vai chamar um liderado, uma pessoa da sua equipe para conversar. Às vezes é um feedback difícil, são pontos um pouco mais complexos, né, assuntos mais complexos para tratar. Você fala o que você precisa, né, comunica de uma forma muito clara o que você precisa, sendo claro e transparente durante esse processo. Mas no final, assim, finaliza com uma pergunta: isso faz sentido para você? Você entendeu? Eu fui clara no que eu quis dizer? Você entendeu? Você está confortável? Olha como essa pergunta já muda tudo, traz muito mais proximidade. Aí a pessoa vai ficar, putz, ele realmente se importa com o que eu entendi, o que eu absorvi dessa conversa. E isso só acontece quando você escuta. Então, assim, o primeiro passo é escutar mais e falar menos. Uma outra dica que eu sempre dou também é substituir vamos lá, você precisa fazer isso, né? Você precisa entregar desse jeito, você precisa fazer dessa forma, para uma frase muito mais próxima, um tom muito mais próximo, como a gente precisa chegar nesse resultado. Como a gente pode fazer isso juntos? Isso aqui é muito importante ser feito dessa forma. Como eu te ajudo a chegar lá? Esse tom mais de colaboração, de participação, né, que vem da liderança servidora, inclui o outro na conversa. Sem ser positivo, né? Exato, abre espaço para o diálogo. E assim, eu vejo tanto líder achando, vou fazer um curso de oratória para aprender a me comunicar melhor. Comunicação não é só o que a gente fala, é o que a gente escuta.
E uma coisa que eu aprendi com você, mano, nunca me esqueci disso. Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende do que a gente falou. Isso marcou tanto a minha liderança, porque no final das contas é isso, né? Você fala, mas assim, o que você fala ou deixa de falar só vira verdade pelo que é percebido pelo outro. E a comunicação só acontece quando esses dois componentes se encontram. Isso mesmo. A gente acaba voltando lá para o começo, quando você falou da presunção, né? Eu presumo que você entendeu o que eu quis dizer, mas o que você entendeu não tem nada a ver com o meu pedido, né? Então, essa junção entre o que você está pedindo, o que faz sentido para mim, e eu acho muito interessante quando a gente fala faz sentido para você, tem uma característica também de cocriação, né? Porque a gente pode até dizer, olha, a gente precisa chegar lá. Qual é a sugestão que você dá para a gente chegar lá? Porque eu também, né, como líder, não, como você falou, não tenho todas as respostas. Será que a gente acha um caminho que seja bom para todo mundo? Exato. E aí, olha como as trocas e as vivências no ambiente corporativo, elas ficam muito mais ricas quando você abre espaço para o outro. Eu acho que o líder, ele tem ali horas de voo que capacitam ele para essas tomadas de decisão, tem mais clareza de análise de cenário. É uma bagagem profissional que vem ali de muitas experiências que hoje colocam essa pessoa nesse lugar de tomadas de decisão e análises de cenários um pouco mais complexas. Mas isso não significa que quem está ali, né, do outro lado, sendo liderado, também não pode contribuir. Eu acho que é tão maravilhoso e tão rico quando você responde uma pergunta com uma outra pergunta. Eu vejo muito isso nos meus times, de me perguntar, mas o que eu faço? Eu falei, vem cá, a situação é essa, o cenário é esse. O que você acha? Porque a resposta às vezes está lá. E essa construção, essa troca, esse diálogo, destrava ali naquela pessoa uma percepção que estava ali o tempo todo. E às vezes ela só precisa trocar com alguém que tem um pouco mais de experiência na condução do tema para que ela chegue lá nesse ponto também. Isso é desenvolvimento de pessoas, sabe? É assim que se desenvolve pessoas. E eu sou completamente apaixonada pela essa ideia de trocar e estar num lugar muito aberto para que esse tipo de troca aconteça, porque todo mundo aprende no final das contas. Eu, como líder, vou aprender com aquela pessoa, com as vivências e as experiências dela, e se eu tiver muita sorte também, eu consigo emprestar um pouco da minha experiência e da minha vivência para contribuir no desenvolvimento daquela pessoa. É isso mesmo. Bom, falando de troca, que conversa maravilhosa, né? Troca boa foi essa entre liderança e comunicação. Isa, muito obrigada de novo por você estar aqui com a gente. Eu acho que a gente vai conversar muito, tem muita coisa para a gente falar ainda nesse assunto. Alguns temas aqui na nossa conversa saltaram aí na minha cabeça e a gente vai conversar de novo. Super obrigada. Oba! E a gente se vê na próxima. Obrigada, amor. Adorei o papo e tô aqui sempre com muita disposição, muita felicidade para a gente trocar e conversar. Te admiro há anos. Eu tô muito feliz de estar conversando com você e espero que essa nossa troca possa ter contribuído na trajetória profissional de alguém. Com certeza. A admiração é recíproca e a gente vai juntas aí para conversar mais, querida. Obrigada, Vamos. Viu? Obrigada, até a próxima, gente. Até, tchau, tchau. Tchau.